Minha gente, começamos como sempre, né? Começamos com o nosso minuto de sabedoria. E hoje a nossa irmã Carmina vai nos dar uma boa, como diz, é, um tema, vai dar um tema bem interessante e até doloroso, né? É doloroso, é interessante e doloroso. O tema que ela vai falar hoje, a Carmina. E o tempo é seu, amiga, o nosso minuto. Ok. Pois, como sempre, quando a diva manda o coisa a dizer para dar o minuto de sabedoria, me diz aquelas coisas assim, pés de lótus. Ai. E eu, quer dizer, fui logo, lógico, à internet para ver o que era o pé de lótus. E eu lembro-me que já há muitos anos eu tinha ouvido falar, mas nunca pensei ou meti na cabeça o que eu ia ler, o que a gente vai aprender do que é o pé de lótus, o arrepiante que é, como uma tradição de um povo faz isto a uma criança que começam logo a partir dos 4 anos, é horrível. Eu me arrepiava toda, Uhum. não acredito. Quer dizer, eu já tinha ouvido isso há muitos anos, mas é uma coisa sumida. Agora, hoje, que eu tive o privilégio, que lá está a gente, quando dá isto, aprende também. Estamos a estudar, como quando estamos a dar uma classe na igreja, a gente aprende mais até para nós próprios, não é? Então, eu até comentei isso com a Lígia. É incrível, horroroso. Como é que é possível, né? Então, vamos lá entrar. E não sei se as irmãs sabem também o que é o pé de lótus. E então, começa por dizer que isto foi uma tradição chinesa que enfaixavam os pés das mulheres, mas começavam logo de pequeninos, a partir dos 4 anos de idade, enfaixavam os pés muito apertados, a fim do o formato do pé não crescer. E os dedos ficavam assim todos tortos e eram obrigados, partiam, quando queriam crescer, partiam. Horroroso pensar as dores que aquelas crianças não tinham, né? Então, diz que a prática possivelmente teria sido a origem de em dançarinas das classes mais abastadas, das pessoas ricas, durante o período de 5 dinastias e dos 10 reinos da China Imperial, entre o século X e o século XI, para então se tornar popular durante a dinastia do Song. E eventualmente teria espalhado para as mulheres de todas as classes sociais. Mas o mais arrepiante disto é que depois, para a frente vamos ler, os pés de lótus tornaram-se populares por uma questão de status das mulheres. Elas tinham que ser ricas para casar com um rico. Se não tivesse o pé pequenino, não os queriam. Tinham que ter o pé pequenino. Mas ficava deformado, né, Carmina? Por uma questão de status, mulheres de famílias ricas que não precisavam dos seus pés para trabalhar. E assim elas poderiam manter os pés enfaixados e os seus pés se iam deformando e tornavam-se o padrão da beleza na cultura chinesa. Quanto mais pequenino, mais belo era. A sua popularidade e em prática, entretanto, variou em diferentes partes do país. O imperador Kangui tentou banir os pés do lótus em 1664, mas falhou. Aquilo era uma tradição e os chineses queriam manter aquilo. No final do século XIX, reformistas chineses desafiaram a prática de contudo, não foi senão no início do século XX que a tradição começou a morrer. E como resultado das campanhas anti-pés de lótus, essa tradição implicava deficiências locomotivas permanentes para a maioria das mulheres. E, e aqui até diz, pois, a maioria das mulheres com essa prática, e algumas poucas chinesas ainda vivem hoje em dia com essas deficiências dos pés ligados, dos pés de lótus. Então ele diz que as meninas tinham os pés enfaixados a partir de entre os 4 e 6 anos de idade, para que elas ficassem com o tamanho e o formato adequado que eles queriam. E todo esse sofrimento para conseguir um bom casamento.
Que Imagina, horror! Que horror! eu me arrepiar, porque eu há muitos anos, já há muitos anos, eu uma vez parti o meu pé do direito e dores horríveis e começava como é que essas crianças sofriam com esses pés assim para partir os dedos. Eu depois estava-me vendo umas fotografias que até mandei para a Lígia, se ela depois passa aí, o pé fica completamente formado, sapato para calçar aquilo, né? Mas o mais incrível e o triste, diz, os pés começam na infância. Os membros eram os membros dos pés eram presos em pedaços de pano, enquanto os dedos ficavam enrolados em contato com a sola do pé. Portanto, eles tinham que estar dobrados para não crescerem. Oh, mãe. Do, Enfaixada. enfaixados com aquela faixa e enfaixados assim, né? Até chegar ao ponto de serem quebrados. Essa prática trazia graves consequências, como a deformação dos ossos, até do próprio quadril e da coluna, porque depois elas queriam andar e o corpo andava, não tinha assento, né? O corpo andava, e então se deformavam. Mas aqui depois diz, a amarração dos pés persistiu também mais, porque tinha uma lógica económica. Garantir que as meninas ficassem quietinhas. Elas não podiam andar. Então elas tinham que estar assentadas. Não podiam andar. E então isso o que é que fez? Que elas ajudavam a fabricar produtos como fios, tecidos, sapatos, que ao mesmo tempo iam ajudar a família. Estavam trabalhando, porque não podiam, coitadinhas, brincar, não podiam, como uma criança hoje em dia faz. E então aproveitavam a questão delas não poderem andar e lhes punham ali na mesa o trabalhinho para elas fazerem e venderem para a própria família, substituía dessa. Nossa, Sofrimento. Que sofrimento, né? deprimente mesmo, né? Porque a família depois elas não saíam dali porque não podiam andar e rendiam dinheiro, faziam trabalhos, eles estavam a render esse dinheiro, né? Então, quando eu estava a ver aquilo, e principalmente a ver um dos vídeos, mas vi que eram muito grandes, eram todos grandes, Aquele pequeno não aparece nada, mas vamos mostrar aquele um que mas você. Só para mostrar. aqueles pés assim, os dedinhos das crianças, Nossa Senhora, Vou, horroroso. vou mostrar aqui, ó, espera aí. Me arrepiava de ver aquilo. Como é que é possível chegarmos a isso? Então é essa história do pé de lótus. Olha aqui, ó, Carmina. Horror. Funciona a amarração dos pés. O processo de amarrar os pés era demorado e doloroso. Geralmente praticada na China entre os séculos 10 e 19, na prática abrangeu 5 dinastias. A cerimônia de amarrar os pés era geralmente realizada em meninas com idades de 4 a 6 anos. Nessa idade, os ossos ainda eram compostos de cartilagem pré-óssea e eram mais fáceis de quebrar e moldar. O processo começa com a submersão dos pés em água quente ou em uma mistura de ervas e nozes. Todos os dedos, exceto o maior, eram quebrados e firmemente enrolados em bandagens de algodão, aninhando sob a sola do pé. A cada 2 dias, os pés eram desamarrados, meticulosamente limpos, bem cuidados e embrulhados novamente. Por que a amarração dos pés era praticada? Os pés pequenos foram idealizados na China antiga como um pináculo da beleza feminina e uma indicação de nobreza. A maneira de andar necessária para amarrar os pés consistia em passos minúsculos e minuciosos para evitar tombar, uma prática que, em uma última análise, tensionava os músculos pélvicos e a parte interna das coxas. Acreditava-se que esse treinamento muscular preparava as mulheres para a relação ideal. Portanto, enfaixar os pés era considerado uma prática de embelezamento devido às suas implicações sinistras percebidas. Outras fontes sugerem que a amarração dos pés não se limitava à elite, mas também era praticada pela classe trabalhadora para manter disciplinadas as jovens brincalhonas. O trabalho das mulheres consistia principalmente em trabalhos manuais, como tecelagem, que exigia longos períodos sentados em vez de mobilidade. Sun Choi Ngu Shu, 93 anos, uma sobrevivente da amarra dos pés, afirmou que, em vez de uma presença masculina reforçando o costume, sua mãe foi quem a encorajou a amarrar. Foi minha mãe que ficava me dizendo que eu tinha que ter os meus pés amarrados. Então, eu tive meus pés amarrados. Mas agora, eu só meio que me arrependo porque os pés amarrados realmente causam muita dor.
Suas origens são desconhecidas. Os historiadores datam o início do enfaixamento dos pés por volta do século X. Alguns relatos afirmam que Yao Niang, uma dançarina do imperador Li Yu, que reinou de 961 a 976, amarrou seus pés de maneira semelhante para imitar a forma de uma lua nova, inspirando assim a prática cultural. Outros acreditam que, como a flor de lótus era altamente respeitada e adorada, a beleza feminina poderia ser elevada se o pé de uma mulher tivesse um formato semelhante. As botas ilustram a forma dos pés. Construídas em seda ou algodão, os sapatos usados por mulheres com pés amarrados eram projetados para imitar a forma de um botão de lótus. Normalmente em forma de cunha ou bainha, o sapato de lótus ideal tinha 7,5 centímetros de comprimento, embora muitos exemplos históricos em coleções ocidentais tenham entre 12 e 14 centímetros de comprimento. Mulheres cujos pés não podiam se adequar ao ideal de 7,5 centímetros empregavam uma variedade de métodos para conseguir o menor tamanho possível. Por exemplo, o calcanhar do pé às vezes se projetava sob a parte de trás do sapato. O calcanhar, então, era ainda mais amarrado com bandagens ou escondido por bainhas de roupas. Sem a manutenção adequada, o pé apodreceria. Para atingir a forma de lótus desejada, às vezes medidas extremas eram tomadas para disciplinar o formato dos pés das mulheres. A carne do pé era lacerada, em alguns casos, enquanto outros objetos pontiagudos eram inseridos nas bandagens, deixando vários ferimentos. Ambas as táticas eram usadas para estimular o apodrecimento da canestra, encolhendo ainda mais o pé. Embora esse tipo de mutilação tenha sido intencional quando realizada, a falta de manutenção adequada, como unhas não cortadas ou falta de lavagem, também podia levar à infecção e apodrecimento da carne. O resto do corpo também sofria efeitos negativos. Embora os danos imediatos infligidos aos pés sejam óbvios, o resto do corpo também sofria com as restrições. Notavelmente, as mulheres com pés enfaixados apresentaram 5,1% menor densidade óssea do quadril e 4,7% menor densidade óssea na coluna vertebral. Ambos os fatores contribuíram para o aumento do risco dessas mulheres de fraturas de quadril ou coluna vertebral. O enfaixamento dos pés só acabou recentemente. Embora a amarração dos pés tenha sido brevemente proibida pelo imperador Kangxi em 1668, ele acabou revogando a restrição devido à persistência generalizada da prática. A amarração dos pés realmente não terminou em grande escala até 1949, com a criação da República Popular da China, Hace poquito. oficialmente proibida em 1912, após a Revolução Nacionalista, em 1911. Então, teria coragem de deixar seus lindos pés assim? Você já tinha ouvido falar dessa prática? Deixa nos comentários. Senhora, que até arrepia, que horror. Nossa, Carmina, nossa, isso é demais, gente. O sofrimento que é ter assim, desde os 4 aninhos de idade, não poder brincar e sofrer dores. Não. Mas era um costume, né? Tipo naquela aldeia. Portanto, muitos Uma anos. tradição, Até 1945, foi isso? Mas ainda tem muitos lugares, não na China, em outros países, que tem vários costumes diferentes. Tem um lugar que elas colocam umas argolas no pescoço e a pessoa fica desse tamanho. No pescoço. Então, eles acreditam, né? Tem as crenças deles, né? Horror, que horror. É. Isso é um horror. Misericórdia, como fala Diva. Mas Que Eu horror, achei- gente. Eu já o tinha há muitos anos, mas agora, quando fui aprofundar mais e ler isto e ver os vídeos, até estava toda arrepiada assim. As dores da... Gente, né? Vocês viram, então, como o Minuto de Sabedoria nos ensina. Obrigada, tá, Carmina? Muito obrigada por nos Aprendi ensinar algo que nós não sabíamos em detalhe. Eu nunca